A edição dessa semana de Carta Capital trata da tentativa do governo para avançar sobre uma taxação mais justa para o andar de cima, né? São propostas que envolvem ali mudanças na taxa dos fundos onshore, que são fundos chamados fundos exclusivos, que tem cota mínima de 10 milhões de reais, um só cotista, e dos fundos offshore também, que são mantidos por brasileiros no exterior. Qual é a chance, ao seu ver, disso avançar e onde o que o governo poderia fazer para que as chances de aprovar essas propostas sejam maiores? Thaís, as iniciativas, uma medida provisória e um projeto de lei, são muito necessárias, muito urgentes, muito justas. E, por serem muito justas, fazerem um pouco de justiça tributária nesse país tão desigual, onde a casta mais rica sempre foi privilegiada e protegida, terá difícil tramitação na Câmara dos Deputados, porque no Brasil, infelizmente, as maiorias sociais não se conformam ainda, não se constituem ainda em maiorias políticas. Normalmente, as maiorias no Congresso Nacional, falo também do Senado, acabam muito mais sensíveis aos interesses dos grupos privilegiados, poderosos, das grandes corporações econômicas e da casta mais rica. A medida provisória, repito, ótima, ela quer tocar numa taxação mínima que seja de 12 mil pessoas. São esses que podem investir nos tais fundos exclusivos um valor de 10 milhões de reais. Eu acho que nenhum, pode ter uma exceção qualquer, mas não precisa se revelar, não. Mas nenhum de nós aqui que está fazendo esse programa, vocês Com jornalistas, certeza não, faço questão de revelar aqui, a resposta é não. eu, professor e deputado federal, que ganha muito mais que professor, e os nossos teleouvintes aí, ninguém tem, só como exceção, essa capacidade de investir 10 milhões no, num fundo desse. Então, um fundo fechado para uma casta tem que pagar imposto, sim. E essa medida provisória, que, portanto, já está em vigor, tem essa vantagem, vai ser examinada pelo parlamento e transformada. Vai vir um projeto de lei de conversão. Espero que não embarrerem, mas não são favas contadas, não. Por mais justa que seja a proposta, ela encontrará dificuldades. Basta olhar a história do parlamento brasileiro desde 1823. Há sinalizações preocupantes, Thaís. Olha só, antes de ontem, à noite, nós apresentamos uma emenda para aquela prorrogação da desoneração de 17 setores da economia, uma emenda singela, que apenas dizia o seguinte: as empresas beneficiadas por essa prorrogação da desoneração até 2027, durante a vigência desse benefício, não poderão demitir nenhum trabalhador sem justa causa e não poderão também reduzir salários das empregadas, dos empregados. Pois não é que disseram que isso era uma intervenção do Estado na economia, na livre empresa, para desonerar pode intervir, mas para garantir essa contrapartida elementar de justiça social, não pode, só tivemos 116 votos. Mas é uma briga boa de se travar, porque vai ter uma opinião pública, espero que publicada também, não só pela Carta Capital, que certamente publicará, amplamente favorável, quase à unanimidade, em torno dessas propostas. Me parece que a sociedade brasileira, o imaginário social nunca foi exatamente de esquerda, né? Ele tendeu por cento por um tempo, mas especialmente nessas questões que envolvem tamanho do Estado, que envolvem empreendedorismo, que envolvem esse individualismo que acabou invadindo a vida privada e a vida no trabalho das pessoas,
que esse debate da taxação dos milionários, ainda do ponto de vista popular, parece encontrar dificuldades, né? As pessoas de várias classes parecem estar enxergando cada vez mais o Estado como inimigo e entendendo que qualquer proposta que envolva um papel mais taxativo do Estado sobre a vida, né? Sobre a gestão da vida brasileira deve ser evitado. Então, tem uma questão aí também, me parece, que é uma dificuldade de uma mudança de mentalidade que se tornou, que se agudizou, assim, do ponto de vista de se tornar mais neoliberal. O nosso querido Paulo Freire dizia que a suprema vitória do dominador é introjetar os seus valores dentro do dominado. Então, veja, numa sociedade desigual, marcada pela escravização dos povos de África, marcada pela dizimação dos povos nativos, marcada pela superexploração do trabalho, agora pela precarização, ela devia ter no seu senso comum a compreensão da importância desse tipo de iniciativa tributária, mas cria-se uma mistificação. Imposto não, jamais. O imposto é Exato. próprio das sociedades civilizadas, para poder fazer justiça. É verdade que o Estado brasileiro também, raramente, ao longo da sua história, através de governos, que são a expressão imediata do Estado, conseguiu avançar em políticas sociais e políticas que reduzissem a desigualdade, que garantissem direitos dos de baixo, né, para usar uma expressão do saudoso ex-deputado também, sociólogo Florestan Fernandes. Então, o Estado é o Estado dos ricos, da plutocracia. E isso, claro, cria uma ideologia dominante. Mas eu creio que o nosso trabalho também é cultural, é ideológico, é de batalha na formação de mentalidades. E essa ideia de que taxação dos super ricos, reforma tributária que onere o capital e não o rendimento do trabalho, e a justiça disso, a justeza dessas medidas, isso pode ser vitorioso, sim. Tem que lutar. Se deixar uma pasmaceira, uma indiferença em relação a esses temas, aí nós teremos dificuldade para aprová-las. Mas é uma boa batalha. Toda política no Brasil hoje tem que ser pedagógica. Eu não diria que o povo brasileiro, na sua maioria, é conservador nesse aspecto aí, nem que a ideia do Estado mínimo seja muito assumida por maiorias, não. Também é uma questão de levantar isso, mas vi algumas enquetes a respeito onde o papel do Estado, das empresas estatais, públicas, continuava sendo valorizado por uma maioria da população. Ninguém está querendo dar um cavalo de pau na economia, mudar totalmente, socializar tudo por decreto. Isso não existe. Agora, você conter um pouco a sanha do capital financeiro, monopolista, e determinar diminuição, sim, dos lucros de grandes empresas para que se possa investir no social, é muito importante.